Olá, eu sou Larissa Resino e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o pensamento da diferença. Bom, antes de eu iniciar minha fala, eu quero agradecer aos professores, ao Rodrigo Cid e também à professora Lorena Ferreira por terem me convidado, a estar fazendo essa fala para vocês para o primeiro Encontro Nacional de Filosofia do Amapá. Dizer que é um prazer, estar participando desse evento, dessa primeira edição. É sempre importante, e mais do que nunca se faz necessário falar de filosofia, e do pensamento crítico hoje em dia no Brasil. Então, desejo vida longa ao evento e espero que essa primeira edição seja um sucesso. Bom, indo então em direção à minha fala, o título que eu dei para ela é Um Convite à Filosofia da Diferença. Bom, eu quero justamente apresentar para vocês o que é essa filosofia da diferença e convidá-los a pensar também através desse tipo de filosofia. Para eu fazer essa explicação, mostrar o que é essa filosofia da diferença, eu vou precisar primeiro falar o que é diferença, o que eu estou entendendo como diferença e o que eu estou entendendo como filosofia. Justamente porque essa concepção de filosofia é um pouco diferente, da concepção tradicional do que a gente entende por filosofia. Então, tudo isso vai ser elaborado, ao longo da fala. E para eu desenvolver essa ideia, eu não vou pensar sozinha, mas eu vou pensar junto dos meus pares conceituais dos últimos anos, que vem sendo o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Não é à toa a minha escolha entre esses autores e a ideia de filosofia da diferença. Eles são justamente, talvez, os nomes dos autores dentro da filosofia que ficou marcado, ficou reconhecido como os que talvez levantaram a bandeira, enfim, os percussores do pensamento da diferença. Eles não foram os únicos, mas eles são as referências dessa filosofia. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentá-los mesmo no sentido de trazer, de uma forma um pouco enxuta, a biografia desses pensadores para vocês conhecê-los. Não sei se todo mundo já os conhece, enfim, mas para vocês se familiarizarem mais ou menos com essas figuras, tá? Bom, o Deleuze, tanto o Deleuze quanto o Guattari, a gente vai estar pensando ali no final do século XX. Os dois são do final do século XX. Bom, o Deleuze, ele faleceu em 1995 e ele teve a vida filosófica do Deleuze foi bem estruturada. O que eu quero dizer com isso? Ele teve uma formação na filosofia, depois ele foi professor de filosofia nas universidades de Sorbonne, na Universidade de Lyon, na França, enfim, universidades de referência dentro da área, E ele produziu, uma gama muito extensa, de obras que vão desde monografia de filósofos a críticas de arte a um pensamento puramente filosófico próprio, Bom, só que aí eu vou começar a explicar abrindo alguns parênteses, Quando a gente fala sobre essas monografias, que são os livros em que o Deleuze traz um trabalho de comentador de alguns pensadores importantes na tradição da filosofia, como por exemplo Kant, Hume, Foucault, Spinoza, Bergson, enfim, alguns outros, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, em geral, o Deleuze não faz uma leitura muito convencional. Ao contrário, ele traz uma concepção própria desses pensadores. Então, o livro de Kant do Deleuze é o Kant de uma leitura propriamente deleuziana. E assim ele faz com todos os outros pensadores. Ele tem uma leitura muito própria. Então é um pouco complicado a gente utilizar, às vezes, essas obras como se fosse um trabalho de comentador mesmo, porque no fim das contas não é. E a gente tem um duplo trabalho, quando a gente tenta ler esses comentários do Deleuze, achando que às vezes vai nos ajudar a ter uma visão mais ampla da obra do filósofo em questão, mas o que acontece é justamente o contrário a isso. Da mesma forma que os livros de críticas de arte do Deleuze também têm uma característica muito própria. O Deleuze não vai contra, mas ele faz o contrário da tradição da filosofia, que, em geral,
tende a fazer uma análise filosófica de uma obra de arte. O Deleuze ele faz isso, mas ele vai além disso. Então, o que ele faz? Ele utiliza essas obras para criar a sua filosofia também. Então, ele vai analisar os romances, né, do Proust, do Kafka, as obras, né, do pintor Francis Bacon, enfim, e alguns outros. Em geral, ele fala mais sobre literatura, mas sempre utilizando para criar o seu próprio pensamento. E tem também as obras, né, que a gente vai encontrar um pensamento mais rígido, mais denso, né, filosófico, que, como por exemplo as obras de diferença e repetição e lógica do sentido, em que o Deleuze escreve essas obras, né, são obras que ele escreve sozinho e que tem de fato um pensamento rígido, né, ali do Deleuze, filosoficamente rígido. E tem também as obras que ele escreve, aí então chega o Guattari junto com o Félix Guattari, como por exemplo o Antiédipo e o Mil Platôs. Nessas obras que ele escreve junto com o Guattari, eles vão fazer, são obras que transitam entre filosofia, psicanálise e também política. Então eles usam, né, teoria política. Então eles usam essas três grandes áreas, né, e vão modulando ali o livro de acordo com o pensamento dos dois, né. Então são livros muito interessantes. O Guattari, ele também, né, é lido do final do século XX, morreu em 1992, mas ao contrário de Deleuze, ele não teve uma carreira tão estruturadinha, não que não tenha sido uma carreira sólida, né, mas ele não teve uma carreira tão estruturada. Ele foi filósofo, ele foi militante, ele foi psicanalista, mas sem ter uma formação acadêmica em nenhuma dessas áreas. Ele teve aulas com Lacan, enfim, tudo mais, mas ele não teve os diplomas, né, os diplomas dessas áreas e tudo mais. Ele teve uma produção mais independente à academia. E talvez até mesmo por isso que os seus livros, que ele sempre produziu muito material, junto com o Guattari, com o Deleuze e sem o Deleuze. Então, os textos do Guattari vão trazer questões como feminismo, homossexualidade, anarquismo, psiquiatria, comunismo, tal. E justamente por isso, por ter uma militância, né, dentro da sua vida intelectual, ele foi uma das figuras responsáveis pela reforma psiquiátrica no mundo, né. E teve casos assim que o Guattari veio para o Brasil, então ele faz uma análise, né, ele fala sobre o hospício de Barbacena, a condição terrível, né, em que os pacientes estavam subjugados. Ele também entrevistou Lula, né, enfim. E o Guattari, ele traz também, dentro do escopo geral, assim, da sua vida e da sua obra, um cuidado com o pensamento minoritário, né, com o pensamento menor. Eu estou entendendo esse pensamento dessas minorias em oposição àquilo que a gente entende como o maioritário, como o pensamento homem branco, o pensamento que veio, né, de um homem branco hétero burguês e europeu. Então o Guattari, ele transitava mais por esse outro tipo de pensamento, não só escrevia sobre ele transitava, né, e tinha um cuidado maior também com esse pensamento das minorias que estavam em outros lugares do mundo, né. Então ele é uma figura também bem interessante e tem as obras que ele escreve sozinho, como Caosmose, Psicanálise e Transversalidade, Inconsciente Maquínico, enfim, que também fica aí o convite para vocês darem uma lida e tal. Ele é bem, enfim, a gente costuma estudar o Guattari junto com o Deleuze. São poucas as pessoas que estudam só o Guattari, pelo menos aqui no Brasil, né? Então é um pensador ainda que pode ser muito pesquisado, tem enfim, muito material ainda, muito a ser desenvolvido com relação ao pensamento dele. Bom, em geral, a gente costuma estipular certas categorias, né, para colocar esses filósofos a fim de entender quais são as premissas, né, que estruturam o pensamento deles, a filosofia deles. Se eles são, o que eu quero dizer com isso, né, a gente busca estabelecer se eles são pós-modernos, se eles são estruturalistas, pós-estruturalistas, tal. É sempre um pouco complicado fazer isso, porque em geral os pensadores não se dão, né, esses rótulos,
mas a gente acaba fazendo isso como um exercício mesmo de acadêmico, né? Com Deleuze e com Guattari eu acho que é duplamente complicado, porque vai totalmente contra ao que esses pensadores se propõem, né, a entender a filosofia. Então, eu não vou fazer isso, assim. Mas, em geral, o pessoal entende, né, o consenso aí da academia entende eles como pós-estruturalistas. Mas eu vou mostrar para vocês quais são algumas bases, né, de entendimento comum desses autores e aí, enfim, só para vocês terem uma ideia quais são as premissas que vão estar guiando o pensamento deles. Então, por exemplo, eles entendem, né, que o sujeito, né, é formado a partir de duas categorias. Uma delas é a estrutura social, né, e outra é a subjetividade. Eles entendem também que não há uma ideia de verdade universal, mas a gente vai estar trabalhando com perspectiva e não com uma verdade única, imutável. Justamente por isso entra em questão a ideia de devir, a ideia de movimento, de um pensamento mais fluido, né? Eles entendem também que a filosofia não tem que se propor a um método que vise enquadrar depois os seres e as coisas em categorias, mas pelo contrário, eles preferem pensar a filosofia como uma rede de pensamento que está em constante movimento, certo? E uma também das características desses pensadores é a diferença. E aí então eu entro na parte teórica, né, que eu queria trazer para vocês, que é essa ideia de que é essa filosofia da diferença, esse pensamento da diferença, ou o que é a diferença que esses pensadores estão colocando em questão, né? E aí a gente começa para falar sobre isso. Enfim, falar sobre o que é a diferença. O que eu quero deixar claro para vocês, né, é que eu estou tentando trazer um resumo do resumo do resumo do resumo, basicamente, dessa concepção do Deleuze. O Deleuze ele vai desenvolver o que é a ideia de diferença, juntamente com o conceito de repetição, no livro, né, que tem como título Diferença e Repetição. É, sem dúvida, um dos livros mais densos do Deleuze, é um livro longuíssimo e super intenso, complicadíssimo de ler, né, e que o que eu estou trazendo para vocês é uma visão muito geral disso, tá? Então, provavelmente vai ficar certas lacunas, né, na minha explicação, mas, enfim, eu não conseguiria não fazer assim devido à complexidade que é esse conceito. Mas, né, enfim, já aproveito também para deixar claro, né, que fico à disposição para a gente continuar essa conversa depois, né, por e-mail ou por outras formas para tentar ir sanando, né, algumas lacunas, enfim, que pode ficar aberto na minha exposição geral do tema, tá? Então, o que acontece? O Deleuze ele traz uma crítica, antes de apresentar o que é a diferença, ele traz uma crítica à concepção dada que em geral a filosofia tem da diferença. Então, o que ele vai falar? Ele diz o seguinte, que a cultura ocidental do pensamento, ou seja, a nossa cultura de pensamento, ou seja, mais uma vez, aquilo que prevaleceu dentro da história da filosofia, privilegia certas categorias do pensamento em detrimento de outras categorias do pensamento. Isso tudo, esse privilégio de umas em comparação a outras, faz com que o pensamento se torne, né, seja guiado, na verdade, por uma lógica racionalista que tem uma visão positiva da categoria de identidade e uma visão negativa da categoria de diferença. Então, divide o pensamento ali, a identidade vai ser bem vista e a diferença vai ser mal vista. Tem um caráter moral também, né? E o que é essa identidade que é privilegiada? É justamente esse recurso que a gente utiliza, né, o recurso de reconhecimento dos seres e das coisas no mundo, que tem como princípio fundamental que as coisas são ou que as coisas não são. Lembra? O ser é ou o ser não é. É daí que vem essa tradição de pensamento. Ela propõe uma concepção estável, justamente por isso é uma concepção estável do mundo, é ou não é, né? E que visa, né, criar, então,
essa estabilidade, né, entre os seres e as coisas. O que eles dizem é que, o que essa tradição, né, nos diz é que tanto os seres quanto as coisas, elas devem permanecer as mesmas ao longo do tempo. E as mudanças que elas ocorrem, essas mudanças que são acidentais, né, do tempo, envelhecimento, enfim, são mudanças de um caráter pequeno e menor que não deve afetar a essência dos seres. Ou seja, eu sofro algum tipo de mudança, mas aquilo que determina o que eu sou tem que permanecer sempre o mesmo. Então, e é justamente essa essência que forma o nosso caráter, o caráter dos seres, que faz com que eles sejam reconhecíveis ao longo do tempo. Então, é mais ou menos essa a ideia de identidade. E isso faz com que a gente sofra, né? Faz com que a gente tenha um esforço, que a gente faça o esforço de permanecer os mesmos ao longo do tempo e não mudar aquilo que nos é essencial, que é a nossa essência, que é o que nos define. Então tem um caráter moral também nessa concepção, que é o seguinte, que faz meio que você assine um contrato de se eu sou algo, eu me comprometo a ser o que eu sou ao longo do tempo, né? Essa ideia de que eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, ela é um pouco contraditória, porque a gente busca certos recursos de reconhecimento sobre nós e sobre as coisas constantemente. Então a gente se define, né? Eu sou a Larissa, eu sou pesquisadora de filosofia, eu sou estudante, eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente busca essas definições e quando a gente não consegue se definir, parece que a gente se perde dentro da nossa concepção sobre o que é. E isso não é à toa que a gente fica meio perdido quando a gente não consegue definir alguma coisa. Porque a identidade, ela preza por um tipo de modelo de pensamento, que, para o segundo Deleuze, é o modelo recognitivo do pensamento. Ou seja, a recognição é justamente a ideia de reconhecer as coisas e os seres. Então, eu olho para algo e eu busco entendimento daquilo, busco reconhecer aquilo. Se aquilo é reconhecido, é capaz de ser reconhecido, então eu posso pensar sobre aquilo. Se aquilo não é reconhecido, deve ser descartado, porque aí então é uma abstração por completo e não cabe ao modelo reto de pensamento. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente tem uma forma de pensamento que está estruturada, que é o recognitivo. E isso então é um aparato do que o Deleuze vai dizer sobre a identidade. A identidade é algo estável, que busca estabelecer a essência através do mesmo, que define o caráter dos seres, que deve permanecer o mesmo ao longo do tempo. E a gente só consegue fazer esse movimento, estruturar, né, definir a essência das coisas através do aparato recognitivo do pensamento. Ok? É mais ou menos isso que acontece. Enquanto que a diferença, então, ela vai ter um caráter negativo, porque ela vai ser o contrário daquilo que é a identidade. Então, qual que é a concepção geral, né, que a gente tem de diferença? Aliás, a concepção geral que a gente tem de diferença não existe por si própria, né? Porque a gente só consegue pensar a diferença a partir da oposição. Então, aquilo que difere do meu aparato recognitivo é a diferença, porque ele não é o igual, né? Ele não é a identidade. O Deleuze, então, ele vai dizer pra gente que a diferença é contrário à identidade. Enquanto que a identidade ela é estável, a diferença é, então, movimento, transformação e devir. E se na identidade ela aceita um tipo de mudança, mas que seja uma mudança pequena nas coisas, nos seres, na concepção da diferença do Deleuze, não.
essa mudança são mudanças radicais, de transformação constante, né? A ideia de mudança e de movimento, elas fazem parte da qualidade das coisas e dos seres, né? Principalmente dos seres, mais do que das coisas. Então, aí você fala assim, mas parece que eu já ouvi essa ideia de que os seres estão em constantes transformações ao longo do tempo. E de fato, porque não foi o Deleuze que inventou essa ideia, né? Na verdade, essa ideia, ela está lá em Heráclito, né? No século 6, 7 antes de Cristo, e o Deleuze recupera, justamente porque para o Deleuze não foi essa ideia que ficou na tradição filosófica. O que ficou na tradição filosófica foi a ideia de que ou ser é ou ser não é. A ideia de buscar categorias para as coisas. Aí a gente está falando de Kant, né? Então, é mais ou menos isso que ele tenta recuperar. Então ele vai dizer que as coisas, elas não são estáveis, mas que, ao contrário, elas estão em constantes mudanças, né? Em constantes transformações. O que não significa que não haja algo que nos identifique ao longo do tempo, né? Com a passagem do tempo. Porque o aparato de reconhecimento, o processo recognitivo de pensamento, Deleuze vai falar, ele é necessário, porque eu preciso utilizá-lo para viver no mundo. Ou seja, eu preciso olhar para isso daqui e saber, isso aqui é um copo, uma caneca, que tem dentro disso aqui a água. Então, eu olho e reconheço, beleza, eu posso tomar água. Eu sei que isso aqui é um livro, eu sei que isso aqui é uma pessoa. Né? O aparato recognitivo, ele é necessário para que a gente se compreenda no mundo. E compreenda o mundo. O que ele vai dizer é que, será que o pensamento é só isso? Será que o pensamento ele tem que seguir apenas essa linha reta de reconhecimento das coisas dos seres? E aí eu acho que o Deleuze, enfim, eu acho muito bonita essa parte do pensamento, essa concepção do Deleuze, que ele vai dizer assim, e o pensamento, ele não pode ser maior e mais potente do que apenas o movimento recognitivo? E se o pensamento não seguisse uma linha reta? E se ele fizesse curvas, zigue-zagues? E se fosse um pensamento em espiral, né? O pensamento, ele não pode fazer desvios, né? Aonde o pensamento iria? O que ele alcançaria se ele não dependesse apenas do aparato recognitivo? Né? Essa é a questão que o Deleuze coloca, né? Contra esse modelo reto de pensamento. E que, para mim, parece ser muito legal. Por quê? Porque a diferença, ela não consegue ser pensada, né, de fato, dentro da nossa tradição, porque ela é uma oposição. Então, a gente não consegue lidar, de uma maneira geral, com aquilo que difere, com aquilo que não é o mesmo entre as coisas, né? Por exemplo, aí eu vou tentar trazer um exemplo menos ontológico e trazer um exemplo mais prático, assim. Bom, hoje em dia a gente tem várias categorias, né, para pensar os gêneros das pessoas, mas antigamente, vamos dizer, né, 30, 20 anos atrás, sei lá, ou talvez nem isso, a gente tinha apenas duas categorias, homem e mulher. Então, se um bebê nasce com pênis, ele é do sexo masculino. Se um bebê nasce com uma vagina, o bebê é do sexo feminino. Se porventura esse bebê que nasceu com um pênis, ao longo da vida, deseja colocar seios, ele já não cabe mais dentro de duas categorias de identidade. E aí se torna algo que é diferente, porque está em oposição àquilo que é igual, né? Igual no sentido assim, não coube dentro das categorias que a identidade estabeleceu. E aí então esse ser passa a ser desconsiderado, a não ser pensado, a ser mal visto, porque difere dos modelos que o aparato recognitivo coloca. Eu olho e não consigo reconhecer o que é. Eu não sei dizer se é um homem ou se é uma mulher, porque tem características das duas coisas no mesmo ser. Então, vira um problema que eu prefiro descartar. Né? A diferença é justamente pensar aquilo que está no entre as categorias duais do mundo, né? Então, eu acho que é bem... Enfim, e por isso que eu acho que dialoga tanto também com
com a nossa realidade, né, esse tipo de pensamento, porque trazem questões que a gente acaba vivendo elas, as vivendo na atualidade. Então, quando ali no século XX, né, o Deleuze começa a revisar essas categorias da identidade e da diferença, ele começa a perceber que talvez isso que a gente entende como identidade não é necessariamente a visão originária do mundo, né? O ser é ou o ser não é. Mas que, na verdade, é um consenso estabelecido, né, ao longo do tempo, porque é uma visão um pouco mais uma visão de mundo mais confortante, porque ela é mais confortável, né? Isso que eu queria dizer. Porque ela é mais cômoda, né? Justamente porque ela é estável e traz um tipo de segurança, né? O pensamento é como uma categoria de reconhecimento, que não precisa fazer nenhum movimento além disso, um mundo em que eu posso definir o que ele é, o que ele não é, seres e coisas que eu defino e seres que devem permanecer o mesmo. Ou seja, eu não vou levar tantos sustos ao longo da minha vida. Eu não vou me deparar com coisas que elas não são definíveis, né? Só que ele vai dizer que talvez essa concepção seja um pouco, além de perversa, né? Que o Deleuze vai colocar que é uma concepção um pouco perversa, porque cria certos modelos que não se enquadram em lugar nenhum, que a gente não vê uma estabilidade que não é muito de acordo com a existência, mas também ele vai dizer que a diferença deve ganhar um novo estatuto, e que talvez seja a diferença aquilo que é fundamental, né, fundamental para o entendimento do mundo, ao contrário da identidade. Por quê? Ele vai dizer, o ser é um ser que vive no tempo, né? E que acompanha as mudanças do tempo, e essas mudanças são radicais. E que justamente essas constantes mudanças que a gente vive é que dão à existência o caráter diferencial, o caráter da diferença. E aquilo que na verdade a gente vê que a identidade vai dizer que é o mesmo, mas aqui o Deleuze vai estar dizendo que é a semelhança entre as coisas, mesmo no passado, no presente, né, e posteriormente nesse futuro, ele não estabelece a identidade, mas que ao contrário, essa semelhança ela está muito mais próxima da diferença, do devir, da mudança, porque ela sofreu diferenças, ela sofreu devidos, ela sofreu mudanças. Então, nessa concepção, a mudança está muito mais próxima da realidade do que a identidade. Nossa, mas, peraí, não ficou um pouco, ficou um pouco confuso, mas, por exemplo, a gente pensa, mais uma vez, saindo de um caráter mais ontológico, tentando pensar um exemplo mais prático da vida real. Aquilo que eu, Larissa, existe coisas em mim, eu me defino como Larissa com 28 anos, mas eu também me definia como Larissa com 15 anos, também me definia como Larissa quando quando eu era criança. Eu permaneço, há algo em mim que permanece ao longo desse tempo, que se assemelha, né, ao que eu era quando criança, quando adolescente e e até a atualidade. Porém, eu sofri milhões de mudanças, várias mudanças ao longo do tempo, de todos os graus, desde fisicamente, né, eu era pequena, eu fui crescendo, depois eu, né, cresci mais, envelheci, cabelo branco, espinha, e, enfim, né, mudei a cor do meu cabelo, enfim, são mudanças físicas, mas também eu tive mudanças mais profundas do que isso. Minha visão de mundo mudou, as experiências que eu vivi me marcou, eu sofri transformações nas minhas ideias, no meu jeito de falar, no meu comportamento na realidade, enfim, com os meus pais, com os meus amigos. Então não dá pra dizer que eu permaneço a mesma, né, que eu permaneci a mesma, e nem que eu vou permanecer a mesma, porque as minhas experiências do agora vão formular, estruturar a Larissa do amanhã. Lembra que eu disse pra vocês que o sujeito pro Deleuze é uma mistura entre a construção social e a subjetividade? Ou seja, é mais ou menos isso.
né, que eles estão retomando também. Isso cabe na ideia da diferença, né? O meu estar no mundo influencia naquilo que eu sou, porque eu me relaciono com pessoas e passo por circunstâncias que me transformam constantemente. Então, as coisas elas não são ou não são, mas as coisas elas estão, né? Até porque você não é uma única coisa no mundo, né? Você é várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não sou a Larissa estudante de filosofia. Eu sou a Larissa, estudante, mas eu sou também a filha, eu sou também a amiga, eu sou também a pesquisadora, eu sou também a professora, e aí eu sou também a estudante. Enfim, a gente é um tanto de coisa ao mesmo tempo. A gente não é uma única coisa só. E pra gente ter essa concepção de que a gente pode ser modulável, né? Pode ser mais isso, menos isso, pode não ser isso, pode voltar a ser alguma coisa, a gente precisa colocar a questão da diferença, sem criar estruturas tão rígidas entre é ou não é, ser ou não ser. Beleza? Bom, eu termino aqui a primeira parte da minha fala, vou dar uma pausinha aqui rapidinha e já volto pro segundo momento.